O assédio, ele é uma forma de violência, né, que ele se caracteriza geralmente pela ameaça ou chantagem em relação a outra pessoa. É uma forma de dominar o outro, né? E essa dominação, ela pode ter diversas consequências para a pessoa caso ela não aceite, né, os termos daquele assédio, né? O assédio ele pode ser, por exemplo, moral, que se dá geralmente nos ambientes de trabalho, né? Assim como o assédio sexual, né, que também pode se dar nos diversos, né, meios, principalmente dentro de casa também, né? O assédio geralmente é muito perturbador para a pessoa, porque ela fica refém da situação. Então isso pode provocar nas pessoas uma baixa autoestima, uma desconfiança, pode gerar a depressão mesmo em relação àquela situação, né? Muitas pessoas se sujeitam a situações humilhantes, por exemplo, para não perder o emprego, ou sujeitam até mesmo o próprio corpo, como é no caso do assédio sexual, para evitar que alguma coisa aconteça. Na lógica, né, alguma coisa de ruim também aconteça, né? Então a pessoa geralmente ela fica numa corda bamba entre ter o seu direito violado e ter uma consequência no mundo objetivo dela, né? O assédio ele pode ser aí tanto moral quanto sexual, e ambos os assédios as consequências são muito devastadoras para a pessoa, né? A pessoa se sente geralmente como um objeto, ela não tem o poder de reação, e isso acaba perturbando a própria identidade da pessoa, perturbando a própria ética dela, né, e distorcendo toda a realidade ao redor dela. O status da pessoa não serve de desculpa para que ela possa cometer um assédio. E não sei se tem pesquisas também que dizem em relação ao status de fama ou status social da pessoa e o cometimento desse assédio. É lógico que no assédio, geralmente, existe uma diferença hierárquica entre as pessoas. Muitas vezes se dá entre o chefe e o funcionário, se dá entre um homem e uma mulher, dentro da mesma família, né, que são condições onde as pessoas não estão em igualdade de condições, as próprias condições, né? Então não é o status da pessoa que facilita ela cometer o assédio ou não. Na verdade, qualquer um pode cometer um assédio, né? E você pode simplesmente ter aquele assédio que é um assédio na rua mesmo. Você não depende às vezes de ter relação com a outra pessoa, mas você pode intimidar ela, você pode chantagear, você pode ameaçar ela, né? Se você, por exemplo, não ficar comigo, você vai ser demitido. Ou se você não ficar comigo, você não vai ganhar um aumento de salário. Ou se você não ficar comigo, eu não vou contratar o seu irmão. Né? No ambiente de trabalho isso é muito comum, né? Mas dentro de casa também pode ocorrer o assédio, né? Se você não ficar comigo, você não vai receber nada de dinheiro, por exemplo, da nossa renda. Se você não ficar comigo, você não vai ficar vendo, você não vai poder ficar, né, visitando os nossos filhos. Tudo isso causa uma atmosfera, né, de confusão mesmo na pessoa, e que pode ser muito prejudicial para o desenvolvimento dela. Muitas pessoas confundem, né, e às vezes acham que nem foram assediadas porque aquele ali era um comportamento natural daquela outra pessoa. A gente não pode naturalizar isso. A gente não pode deixar que simplesmente a pessoa que ela tem o costume de tratar as pessoas de uma maneira, que aquilo ali se continue, né? Então, essa diferença, né, entre a pessoa achar que está sendo assediada ou não, muitas vezes é até difícil para a própria pessoa assumir o assédio, porque às vezes ela vai ter uma situação vergonhosa que ela vai ter que se expor, ela às vezes vai passar por algumas situações onde as pessoas ao redor dela, né, podem criticar ela, colocar a culpa nela como se ela fosse a culpada, né, como se ela tivesse cedido ou como se ela tivesse provocado. É muito mais difícil a gente contestar o assediador
e às vezes arrumar desculpa para quem foi assediado, né? Mas são duas coisas distintas. Não existe a questão do status prevalecer em relação ao assédio e nem que existe uma função natural da pessoa de ser assediadora. Não, as pessoas têm que ter consciência, claro, daquilo que elas fazem, não ser uma espécie de chantagem nem de ameaça. É importante ter campanhas em relação ao assédio, porque muitas pessoas são assediadas e não sabem que estão sendo assediadas. Às vezes elas podem encarar inicialmente como uma cantada, mas no decorrer do tempo, aquela ali pode virar uma situação perturbadora para aquela pessoa, né? Se ela não ceder às cantadas, o que vai acontecer com ela? Né? Então a pessoa precisa ter consciência de quais são os limites éticos, tanto profissionais quanto de relações, e muitas vezes as pessoas confundem com medo, por exemplo, simplesmente de perder alguma coisa, né? Ou então de falar, e como a outra pessoa é um status, né, tem um status diferente, igual você comentou, um status social, né, às vezes diferente, fica naquela coisa da palavra de um contra a palavra de outro, né? Então muita gente também desanima por isso, né? Muita gente às vezes não tem orientação de obter provas do assédio. Isso é importante, né? Então se a pessoa está se sentindo assediada, pode pegar um celular e gravar, pode pedir para outras pessoas testemunharem, né? Então é importante ter essa campanha de conscientização do que pode ser caracterizado o assédio e como denunciar esse assédio, como